Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar 25 figuras de linguagem mais cobradas em concursos e Enem. E para fazer esse vídeo, fiz a consulta no site Toda Matéria e no canal no YouTube do professor Noslen. Mas antes precisamos entender o que é denotação e conotação. Denotação é a palavra com significação restrita, o sentido literal, ou seja, a palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário. Já conotação é a palavra com significação ampla, criada pelo contexto, o sentido figurado, ou seja, aquela utilizada de modo criativo, artístico. Comparação. Consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles, por meio de um elemento comparativo expresso. Por exemplo, como, tal qual, igual a, que nem. Exemplo: seus olhos são como jabuticabas. Aqui estão dizendo que os olhos são parecidos com jabuticabas. Metáfora. Consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou própria. Exemplo: dos meus olhos escorreram pérolas. Estou usando pérolas com sentido que não é dela, ou seja, como lágrimas. Metonímia. Acontece quando há substituição lógica de uma palavra por outra semelhante. Exemplo: Lemos Machado de Assis. Você lê a obra e não o autor, mas todos entendem a frase. Outro exemplo: não aponte o lápis com o gilete. Você não usa o gilete, você usa a lâmina de barbear. Aqui foi trocado o produto pela marca, mas também todo mundo entende. E meu irmão comeu o prato todo. Ele não comeu o prato, ele comeu a comida. Mas quando fala comeu o prato todo, todo mundo entende também. Antítese. Consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. Exemplo: o ódio e o amor andam de mãos dadas. Ódio e amor são palavras opostas. Outro exemplo: uma noite longa para uma vida curta. Longa e curta também são palavras opostas. Paradoxo. Quando os elementos de um enunciado se fundem e ao mesmo tempo se excluem, apresentando uma afirmação aparentemente sem lógica. Exemplo: para conhecer o meu interior, é preciso sair de mim. Como assim? Se eu vou conhecer dentro, eu tenho que estar fora. Outro exemplo: estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Como assim também, se está cego e está vendo? Prosopopeia ou personificação é atribuir características humanas a seres ou coisas não humanas. Exemplo: meu cachorro sorriu. O cachorro não sorri. E outro exemplo: o vento beija meus cabelos. O vento não beija. Hipérbole. Consiste em empregar exagero como forma de expressão. Exemplo: vou morrer de rir. Ninguém morre de rir. Outro exemplo: estou te esperando há séculos. Ninguém espera há séculos. Eufemismo. Consiste em suavizar uma informação que é muito dura. Por exemplo, seu Zé entregou a alma para Deus. Quer dizer que o seu Zé morreu. Outro exemplo: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Está tentando suavizar para não dizer que ela sai falando mal dos outros. Ironia. Consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer. Por exemplo, sempre delicada, derruba tudo que se encontra pelo caminho. Quer dizer que a pessoa é desastrada. Anáfora. É a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo: se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Repare que o se está repetindo. Outro exemplo: esse hospital está com falta de leito, falta de médico,
falta de medicamento, falta de verba. Repare que a palavra falta está repetindo. Aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, repetição de consoantes. Exemplo: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Reparem que é repetido muito o R. Outro exemplo: minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa. Reparem que repete muito o som do M, N e NH. Assonância é a repetição dos sons vocálicos, ou seja, repetição de vogais. Exemplo: a minha alma está armada e apontada para a cara. Reparem que a letra A se repete. Pleonasmo é o uso de expressões redundantes com a finalidade de reforçar uma ideia, ou seja, repetição de palavras que possuem mesmo significado ou a mesma ideia. Por exemplo, hemorragia de sangue. Se a hemorragia é de sangue. Entrar para dentro. Se eu vou entrar, é para dentro. Subir para cima e acabamento final. Onomatopeia é a palavra ou conjunto de palavras que representam um ruído ou som, ou seja, é reproduzir na escrita um som. Por exemplo, pega a metralhadora e trá, 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 trá. As que comandam vão no trá. Reparem que está tentando reproduzir o som que a metralhadora faz. Outro exemplo, meu coração faz tum 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 tum. Está tentando reproduzir o som da batida do coração. Paralelismo é a repetição de palavras ou estruturas sintáticas que se correspondem quanto ao sentido, ou seja, repetição em paralelo da mesma relação sintática e mesma ideia. Por exemplo, a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que para ninguém. Reparem que a voz de alguém vive se repetindo. Neologismo é a criação de novas palavras. Vou usar exemplos de músicas para vocês entenderem melhor. Ticarinhar minha linda sereia e caetanear tudo que é de bom. Aqui, os compositores criaram novas palavras para poder a música fazer sentido. Ticarinhar vem de fazer carinho e caetanear vem de Caetano. Hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Na língua portuguesa, a sequência lógica é sujeito, verbo e complementos. No hipérbato, essa lógica é mudada. Por exemplo, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. O correto seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Outro exemplo: triste estava João. E o correto seria: João estava triste. Paranomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos, ou seja, palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia e diferem no sentido. Por exemplo, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Manhas e manhãs, massas e maçãs, elas têm os sons parecidos, mas são palavras diferentes. Outro exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro e cavalheiro são palavras com sons parecidos, mas seus significados são diferentes. Elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil, ou seja, palavras ocultas dentro do texto. Exemplos: tomara você me entenda. A palavra oculta neste caso é o que. Tomara que você me entenda. Outro exemplo: se não eu, quem vai fazer você feliz? Neste caso, a palavra oculta é o sou.
Se não sou eu quem vai fazer você feliz. E por último, começamos a estudar há um mês. A palavra oculta neste caso é o nós. Nós começamos a estudar há um mês. Gradação é a sequência de ideias. Exemplo: inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto total do nervosismo. Aqui vemos a progressão da tranquilidade até o nervosismo. Sinestesia é a combinação de dois ou mais sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Exemplo: o perfume é doce. Aqui temos o olfato, que é o cheiro, e o paladar, de doce. Catacrese é denominar algo que não tem um significado específico. Exemplo: embarcou há pouco no avião. A palavra embarcou é usada para barco, mas como não existe uma específica para avião, usa essa também. Outro exemplo: o marceneiro consertou o pé da mesa. Como não existe uma palavra específica para a parte de baixo da mesa, então usa-se a palavra pé. Assíndeto representa a omissão de conectivos. Exemplo: a lista de compras não acabava mais. Frutas, legumes, verduras, enlatados, massas. Reparem que omitiu a letra E e colocou-se uma vírgula no local. Polissíndeto é o uso repetido de conectivos, e, ou, nem. Exemplo: quem me dera poder me divertir novamente. Ir passear, ir sair, ir viajar, ir rir, ir amar. Reparem que repetiu muito a letra E. Perífrase ou antonomasia é a substituição de uma palavra por outra que a identifique. Exemplo: o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do rei das selvas dá para entender que está falando do rugido do leão. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até mais!